Bom dia para vocês nessa manhã gostosa aqui do Café da Manhã. Para vocês, Café da Manhã, 27 anos vai fazer no ar, programa mais longevo da TV do Litoral Paulista, né? Isso é gostoso, né? Estar aqui com vocês todo dia, toda hora. Eu fico meio assustado às vezes o que eu vou falar aqui, né? Mas eu vou falar porque eu não devo nada para ninguém, estou nessa estrada aqui há 30 anos, mas realmente a gente está vivendo numa ditadura da toga. Eu acompanhei todo o regime militar, de administração do Brasil militar, né? Que durou aí 2 décadas, mas eu nunca vi um regime ditatorial como está acontecendo hoje nesse país. Confesso para vocês. Você não pode nem conversar no WhatsApp, porque você é caçado. Você não pode ter mais opinião. Teve opinião, você já é processado pelo Xandão. Eu falo o nome dele, pode ser que eu termine esse programa, já a Polícia Federal está aí para me prender. Não tem problema. É a minha opinião, sabe? Está me parecendo o regime nazista, que tinha a polícia nazista, junto com a Gestapo, caçando os opositores do regime. Está me parecendo a KGB de Putin, quando o Putin era tenente-coronel comandante da KGB, que, aliás, ontem faleceu o Gorbachev, o grande comunista que fez a transação, desmanchou o Império União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Em 1989, faleceu ontem. E o Putin, na época, era o tenente-coronel da KGB. Hoje é presidente vitalício da Rússia, né? Hoje é Rússia, entendeu? Está me parecendo o Serviço Secreto de Israel Mossad. Ou a CIA, né? Quem sabe a CIA esteja a serviço do Xandão. Ou seja, o Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de paz. Nós temos que ter opinião. Porque a partir do momento que nós, cidadãos brasileiros, não tivermos opinião, acabou a democracia. Acabou. Então não precisa militares com canhões, com fuzis, com baionetas ou com tanques para fazer uma ditadura. Nós já estamos numa ditadura da toga, do ministro Alexandre de Moraes, que, por sinal, além de ministro do Supremo Tribunal Federal, também é o presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Está aí. Olha, eu conheço uns 40 países aí, talvez por aí, vai. Não vou citar todos, mas nunca ouvi falar o nome de um ministro de uma Suprema Corte desses países democráticos, porque as ditaduras nem Suprema Corte tem, nem sei se tem Suprema Corte. Na Venezuela, na Nicarágua, na Argentina eu acho que tem, sabe? No Uruguai, no Chile agora comandado por um comunista. Quer dizer, toda a América Latina está pintada de vermelho. Só falta o Brasil. Vamos ver se daqui a 32 dias o Brasil vai ser pintado de vermelho também. Vamos ver. Bom dia para vocês aí. TV Cultura Litoral, canal 48.1, canal 522 da NET TV, toda a Baixada Santista, canal 518 da Vivo TV e também pela Rádio Praia FM 106,1 ao vivo, né?
e pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube do Café da Manhã, mais de 110 mil inscritos já. O programa Café da Manhã de hoje é com o ex-prefeito de Praia Grande, prefeito por 5 mandatos. 5, acho que é 5, sim. Deixa eu ver. 2, 4, 5 mandatos. 5 mandatos. Prefeito de Praia Grande, 93 a 96, depois 2009, 2015, não, acertou, 93, 96, depois 2000, 2008, depois 2013, 2020, 5 mandatos. Conhece bem a região onde está afincado. Eu lembro do Mourão, eu não lembro dele do período de vereador, mas lembro quando ele foi vice do Dozinho, naquela eleição de 1988. Aí, em 1992, Mourão resolveu sair candidato a prefeito de Praia Grande e obteve êxito. Aí Praia Grande começou a sair do cenário que era a cidade do farofeiro. Eu digo porque eu fiz muita farofa em Praia Grande. Na década de 70, eu enchia a Kombi, eu, meu pai, minha mãe e meus 10 irmãos íamos fazer farofa. Fazer farofa não, né? A gente ia para Praia Grande passar o final de semana. Fazer aquela carne com molho, aquela coisa toda dentro da Kombi. Ia para a Praia Grande, dormia naquelas cabines que tinha na praia. É uma historinha, é bom contar essa história, sabe? Tirava um retrato no monóculo que tinha. Esses dias até falando com a prefeita de Praia Grande, a Raquel Kiner, ela falou, eu ainda tenho esses monóculos aí. Mourão se lembra disso também, porque ele é desse tempo, e Mourão mudou Praia Grande. Eu lembro na época que Mourão se elegeu prefeito, o governador de São Paulo era o Fleury, do mesmo partido do Mourão, do PMDB na época, que o Mourão se elegeu, e o Mourão foi direto no gabinete do Fleury e falou, eu quero mudar Praia Grande, e eu vou começar pelo saneamento básico. Antes de fazer qualquer coisa, eu quero fazer o saneamento básico de Praia Grande, porque o esgoto corria a céu aberto, não só nos bairros, mas principalmente nas praias. E é com ele que eu vou falar hoje. Ele é candidato a deputado federal. Bom dia, Mourão. Bom dia, Zaidão. Prazer mais uma vez estar no seu programa. Estamos aqui à disposição para conversar um pouco sobre a Baixada Santista, sobre os problemas nacionais. Estava atento à sua fala. Acho que há uma complexidade no momento do país, do mundo. O Brasil está no extremismo. Acho que a gente tem que parar com esse patrulhamento ideológico, esse patrulhamento exacerbado, né? Se você fala alguma coisa, você já está no campo do outro, você não está no campo da cidadania. É um momento de política de a gente discutir, né? A gente precisa estar fazendo reflexão, refletir sobre saúde, educação, habitação, transporte, economia, né? Déficit público, tudo que aflige o dia a dia do cidadão. Se as pessoas estão passando dificuldade, é porque a gente precisa retomar a economia. Então, esse é debate que acerta. A gente vê a discussão rasa, né? Se alguém fala alguma coisa, já está contra o mundo da democracia. Se alguém fala um determinado assunto que parece que tem um viés de crítica ao governo presente, já está no outro campo. Então é uma coisa meio... E a gente perde o foco da discussão mais clara, né, Zaidan? A gente precisa voltar a isso aí. A gente está perdendo muito tempo dessa realidade aí. Foi o tempo que nós perdemos nesses últimos debates, onde o que menos se discutiu foram os problemas da nação, né? Proposta, né? A gente não vê proposta, parece aquele negócio isso, né? De nós contra eles, sabe? Uma coisa de maluco, não se tem mais, não se discute mais política, não se tem adversário, se tem inimigo, né? É inimigo. Inimigo, né? Porque a gente está discutindo ideias, né? Ideias que são possíveis de serem feitas e ideias que não são impossíveis, aquelas que estão um sonho. Esse sonho não dá para viver, né? A gente precisa sonhar, né? Diz que o sonho, na verdade, é a preparação para uma ação que você vai fazer.
mas ela tem que ser factível, ela tem que ser factível. E às vezes a gente tem que fazer reflexão quando está fora do sonho, se aquilo é possível, se aquilo cabe dentro do orçamento, se aquilo cabe na sua capacidade, no seu ser, se você consegue realizar aquilo. Eu acho que a diferença está aí, né, em fazer uma reflexão sobre o sonho de um candidato. Ele pode falar, tem um candidato que falou assim, eu vou chamar um plebiscito para resolver certos assuntos, todos. Então vamos fazer um plebiscito a cada 6 meses no país para homologar. Você não consegue governar sem o legislativo, né? Isso é verdade. Já imaginou? A cada 3 meses você tem que chamar a sociedade para decidir. É humanamente impossível. Do ponto de vista, seria maravilhoso se pudesse, né? Se a gente estivesse na área digital, que a gente tivesse o controle e pudesse chamar a sociedade para periodicamente fazer uma consulta e você conseguisse um controle disso, eu acho que seria factível, pelo menos para que o Congresso já tivesse uma diretriz de como vai caminhar a votação para homologar aquela decisão social. Eu acho que às vezes tem coisas que não são possíveis, nem imposto único, aquela história do imposto único. A gente sabe que você tem que tributar a renda, tem que tributar a circulação de mercadoria, você tem que tributar a circulação financeira, você tem que o patrimônio, né? Você tem 5 vertentes de tributação. Assim, não são um imposto único que vai ser, mas serão 6 ou 7, dentro da capacidade contributiva de cada um. Então tem todas as coisas que a gente vê que é mais para pegar o voto, né? De sobressalto do cara. Mas, Mourão, você foi deputado federal também. Por 2 anos. De 1998 você se elegeu deputado federal, né? Ficou até o ano 2000 lá, aí voltou para a prefeitura, em 2001 se assumiu, e depois em 2010. E 9 você se elegeu deputado federal, 2010? 2010. E 11 e 12. Você se elegeu deputado federal. Você conhece, como o Colucci falou no programa, né? Falou, olha, que eu fiz com ele. Ele falou, o Mourão conhece bem o Congresso Nacional. Ele já esteve lá por 2 vezes. Quer dizer, a nossa Baixada Santista, Mourão, ela perdeu muita representatividade nesse último mandato, sabe? Nós não temos deputado federal nos representando lá. Por que você acha que teve esse esvaziamento da representatividade da região metropolitana da Baixada Santista na Câmara Federal nesse último mandato aí, 2019, 2022, hein, Mourão? Uma região de quase 2 milhões de habitantes, né? Mais de 1.300.000 votos e representatividade quase que nula. Cada vez vem agravando mais o quadro. Nós estamos vendo o mundo digital, o mundo da internet, o mundo das redes sociais, e automaticamente você assiste as pessoas escolherem seus candidatos para quem vão votar por esse mundo da rede social. Então ele ouve falar do João, Pedro, Maria, Antônio, né? Eu cheguei em casa esse fim de semana, um dia de noite, esses dias, tinha uma brincadeira por um candidato na televisão no horário político, fazendo uma brincadeira. E eu falei assim, não acredito que eu estou vendo, né? E as pessoas, essas figuras, às vezes, têm 100 mil votos, como tiveram aqui. Então, na última eleição, 3 candidatos levaram na Baixada 250 mil votos. 3 candidatos? De deputado federal. Esses 250 mil votos, e só são válidos nominalmente, 830 mil foram válidos. Do 1.300.000, 830 mil. 250 mil foi para 3 candidatos de fora. E eles nunca vieram aqui para dizer, olha, eu quero resolver o problema da saúde estruturalmente aqui. Eu quero discutir o problema da educação em ausência de certas coisas que não tem aqui. Eu quero discutir a questão do túnel, eu quero discutir a segunda pista da imigrante. Não, nada disso. Nunca mais apareceram por aqui. Aliás, vieram. Uma delas veio fazer uma fala de meia hora no encontro da LIDE e sumiu. Entendeu? O outro veio inaugurar umas casinhas que não fizeram nada, ele simplesmente veio porque é parente de uma pessoa, teve lá. E o outro nunca veio aqui. Mas sabe de quem estão cobrando? Dos 2 parlamentares que tem na região. Aí você perde o peso político regional.
Então a gente precisa parar com essa brincadeira ou então começar a cobrar de quem você votou. Se você votou no seu candidato, guarda lá, não esquece, mas a maioria, 70% esquece quem votou. Então pega a nota aqui, põe na carteirinha ali no papel, eu votei em Cicrano. E cada vez que aparecer um problema numa área específica, liga para ele fazer coro lá no Congresso com os daqui, para proteger essa cidade, essa região. Então, esse é o grande problema nosso, Zaidan. Além desse aspecto, eu acho que a gente precisa melhorar a qualidade do parlamento. A representatividade, você não pode ser um parlamentar da cidade A, da cidade B. Você tem que ser um parlamentar com a visão sistêmica nacional, quer dizer, entender que o mundo existe e o mundo globalizado. Então, eu costumo falar o seguinte, eu não posso ser o parlamentar que vai chegar no Congresso Nacional e ser o despachante de luxo da minha cidade. Aí eu vou estar errando a mão, porque eu tenho que decidir os destinos da nação. Se eu errar a mão lá no meu voto, eu posso não ajudar, porque se as pessoas aí, tem 30 milhões de pessoas passando fome, se eu entrei em diversas lojas nas minhas caminhadas hoje e eu vi a dificuldade do comércio local, de estar lá com as moças do seu comércio, eu tenho conversado com os comerciantes bastante, é porque, na verdade, tem um problema não local na cidade só. Existe um problema local, mas ele está agravado, potencializado pela ausência de uma economia que não retomou pós-pandemia, que tem problemas estruturais pós-pandemia. Uma parte dos problemas nossos são de credibilidade internacional. Tem uma somatória de problemas que a gente precisa atacar nisso. E é óbvio, Zaidan, que eu tenho que ter essa visão sistêmica de mundo. Se eu quiser ajudar o presidente da República precisa de deputados que queiram fazer a coisa acontecer sem o tomar lá da cá, senão isso não vai funcionar. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Eu tenho que ser um parlamentar com a visão da importância do Estado para o Brasil, o Estado de São Paulo. Porque você representa, nos 70 deputados, você representa esse segmento de 70. A visão sistêmica de Estado. E também entender a visão sistêmica regional, a importância dos 4 atores mais importantes econômicos da região. O turismo, que precisa ser revitalizado, precisa ser discutido. A questão do polo petroquímico e siderúrgico de Cubatão, são 2 vetores importantes. E quase falido já. A questão portuária, né? E a questão aeroportuária, que a gente tem aí 1/5, mas faz parte do Porto Sinergia. Então, o que eu vejo assim? Eu tenho que entender o que acontece para inventar o problema crucial de saúde, estrutural, não é só de uma única cidade, o problema de mobilidade regional, que eu preciso interligar todo mundo, eu preciso discutir então a mobilidade como um todo, eu preciso discutir a questão da rearranjo produtivo regional. Você tem problemas específicos que eu não posso deixar de ser aquele cara que vai ficar preocupado com um negocinho pequenininho ali no cantinho do bairro. Eu tenho que me preocupar com aquilo, mas porque aquilo faz parte de um problema sistêmico, se ele faz parte. Eu preciso ter a visão organizacional, regional, estadual e nacional. Se não seria um parlamentar, pegando o avião e descendo toda semana. É realmente isso que eu ia falar. Nós somos aqui uma região metropolitana, né? 9 municípios, mas também a gente acaba tendo uma sinergia com o litoral norte, né? Que é litoral também de São Paulo, e o Vale do Ribeira ali também, que são mais 23 municípios ali no Vale do Ribeira. Quer dizer, é uma região que tem uma sinergia única, né? E aí temos aí em torno de 45 milhões de habitantes, o estado de São Paulo, né? Em torno 32 milhões de eleitores. Exatamente, 32 milhões de eleitores, que eu ia falar, um pouco mais de 30 milhões de eleitores. Né? Agora, e temos uma bancada de 70 deputados federal lá, dos 513, 70 é do estado de São Paulo, que eu acho pouco pela quantidade de eleitores, pela população. Né? Mas, enfim, isso daí vai ter que ser rearranjado numa reforma política que deve vir. Mas o que eu quero falar, deputado, o seguinte, candidato, né, deputado, o que eu quero falar é o seguinte, como que nós temos tão pouca representação na Câmara Federal, que é onde se faz as leis, tá? E o senhor é a favor ou contra o voto distrital ou distrital misto? Exatamente, porque você tem pouco
pouco voto local, se sobrou 550 mil votos para todos os candidatos, e se você não tiver 120 mil votos, você periga de ficar fora, aí tem aquele cara que se elege com pouco, pode dar sorte, mas você não conta com a sorte, né? Então, já começa que você tem 20 candidatos a estadual e pelo menos uns 15 federal hoje. Esses 15 pulverizados, a maioria deles não são candidatos a deputados, são candidatos a prefeito futuramente, candidato a vereador, quer marcar trecho, fazer 5 mil votos para marcar trecho. E aí, automaticamente, isso pulveriza. Essa pulverização local, a pulverização externa, faz com que você não tenha voto suficiente. Nós somos obrigados a buscar voto em outras regiões, se a gente quisesse se eleger, né? Isso aconteceu comigo nas 2 vezes. E eu acho que eu sou a favor do voto distrital, porque o governo, tanto o governo central em Brasília como o local dos estaduais, vão respeitar mais as lideranças locais, como foram no passado, quando tinha poucos partidos, você tinha uma liderança forte regional, que nem o Justo, que nem o Lara, que nem aquelas figuras... Del Bosco Amaral, figuras que representavam o Gastone, eles eram ouvidos, porque na verdade tinha menos partido, você centralizava em 2 ou 3 e acabava tendo esse processo representativo quase que no voto distrital. Eu acredito que o voto distrital, o eleitor consegue cobrar melhor, porque ele vai enxergar quem elegeu, ele sabe que aqui nós teremos direito a 4 ou 5, nós vamos ter 5 deputados, sempre. Já tivemos. E já tivemos. Então a gente teria essa facilidade. Acho que essa é a dinâmica que a gente precisa avançar na reforma tributária, na reforma política. A reforma política tem que avançar como forma de ter um governo de sustentação mais pragmático, né? menos fisiológico. A gente tem que construir apoios. Em qualquer país do mundo você constrói. Você vê que vira e mexe, lá você tem problemas na França, tem problemas na Inglaterra, que é o primeiro-ministro. Isso acontece, mas sem criar uma instabilidade no país. Porque você troca o primeiro-ministro, mas não perde, a instituição daquela nação não fica com falta de credibilidade política. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer a política brasileira. Eu vejo assim, a gente está discutindo pouco, está discutindo pouco o problema estrutural brasileiro, né? E eu volto a falar aquele primeiro assunto meu lá. Se você tem alguém desempregado hoje, tem aquele cara que está desempregado com 35 anos, 40 anos, 50 anos, sabe por quê, Zeda? Ele já ficou velho para o mercado. Então, eu sou novo para me aposentar e velho para voltar a trabalhar com 45 anos e 50, está horroroso. Então, quando eu falo que eu tenho que estar preocupado com isso, porque isso está acontecendo lá na minha cidade, está acontecendo em qualquer cidade onde nós passamos. Só que, se isso é uma verdade, é por isso que o parlamentar tem que entender os assuntos e entender o que está acontecendo em cada região, para que ele fale assim, poxa, eu tenho que discutir isso no Congresso, porque a gente vai perguntar como nós faremos para que essas gerações não se percam. Como é que eu volto o cara para o mercado de trabalho? Requalificação profissional, né? Fazer políticas públicas para poder não ter perda de capacidade produtiva com essas pessoas nessa idade que já tem uma formação. Então o que eu preciso? Abrir debate nacional, porque o problema vai resolver o problema da cidade A, B, C que você teve voto, da região sua, do seu estado e do Brasil. Então a gente vai enfrentar esse problema assim, olhando com esses olhos. Entendeu? Então, quando eu falo que eu tenho que ter uma visão organizacional de sociedade, é nisso. Certo. A gente vai fazer um intervalo aí, volta já aqui com o candidato a deputado federal, Alberto Mourão, ex-prefeito de Praia Grande por 5 mandatos e 2 vezes deputado federal também. Num minuto a gente volta. Bom, de volta aqui ao programa Café da Manhã com ex-prefeito de Praia Grande, Mourão, e candidato a deputado federal pelo MDB. Prefeito, o senhor, em Conteste, é uma liderança regional. Todo mundo tem você como um modelo de administração pública, né?
Você transformou a cidade de Praia Grande numa grande referência de município, não só para a Baixada Santista, mas para o Brasil também, de qualidade de vida, do ensino, principalmente no ensino, né? Fez uma revolução no ensino e trouxe Praia Grande para o cenário nacional. Aquela cidade, o Patinho Feio do litoral, da Baixada Santista, é uma referência de desenvolvimento. Qual o segredo disso? O que o senhor fez para transformar Praia Grande? E a credibilidade. Primeiro que eu acho que sem planejamento você não vai a lugar nenhum, na sua vida pessoal, empresarial e na vida pública. Então, quando eu assumi a prefeitura a primeira vez, eu fiz um plano estratégico para a cidade. Quando não se fazia plano estratégico, eu fui realizar um plano estratégico que envolve, dentro desse plano estratégico, os planos setoriais. Então, um plano para a saúde, um plano para a educação, um plano para a habitação, um plano para desenvolvimento econômico, um plano para macrodrenagem, um plano de mobilidade. Então, você tinha um plano para cada área. Em cima disso, estabeleceu-se prioridade. A recuperação do processo econômico fiscal da cidade, para poder ter credibilidade. Quem paga em dia compra bem e compra mais barato, certo? Então, eu sabia disso. Estabelecia ordem de prioridade, porque assim, quem governa tem que suportar pressão, estabelecer prioridades de investimentos ou de realização de custeios de determinadas ações e buscar parcerias, tá? Se você inverter, você não consegue realizar. Assim, foi uma dinâmica administrativa. Por que eu falo isso? Porque isso também você pode levar como experiência para o legislativo. Porque a partir do momento que você tem uma visão sistêmica de administração também, você ajuda a construir junto com o governante, aí você fora do legislativo, mas com a visão administrativa, né? Você está fora do executivo, mas está no legislativo, mas você tem uma visão sistêmica de governo. E aí você percebe, é ser mais crítico, olha, estou invertendo a prioridade. Eu vou falar disso? Bom, eu votei contra a Copa do Mundo em 2010. Quando todo mundo estava indo, a imprensa estava a favor, tem o meu voto lá contrário. Por que, Zaidan? Com a minha lógica 2014 aqui. 2010, quando você preparou os investimentos. Para 2014. Eu fui contra. Por que eu fui contra, Zaidan? Porque eu entendia que a gente tinha 70 quilômetros de metrô na época. Tinha outras prioridades. Tinha outras prioridades. E eles iam gastar 7 bilhões para fazer estádios, que hoje, uma grande parte, não está sendo utilizado. Então, eu falei assim, gente, eu fiz discurso, falei, com esse dinheiro a gente faz 140 quilômetros de metrô. 140 quilômetros de metrô, eu dobrava, triplicava o número de metrô, ia ter 210 quilômetros, eu estaria ampliando drasticamente a mobilidade urbana, que é fundamental, né? E manteria empregos de ordem continuada. Então, Zaidan, o que eu falo é o seguinte, eu tinha uma visão crítica do processo naquele momento. É isso que eu tenho que ser. Eu não posso ser aquele cara que não enxerga. E aí vamos lá. A reforma tributária, ela precisa ser feita, porque a gente tem uma sobrecarga tributária em cima daqueles que a gente enxerga, nós, o poder público, que é exacerbada, é muito alta. E a gente tem, na verdade, que fazer essa reforma para ir buscar a informalidade que não consegue ser enxergada pelo sistema tributário ultrapassado nosso, a elisão fiscal, que foi os arremedos da legislação ao longo de anos, que provocam com que as grandes corporações paguem menos imposto que o dono da padaria, do açougue, do comércio pequeno, que há uma sobrecarga em cima dele. É um problema local, você vê, mas eu estou olhando o sistêmico lá em cima para dizer o seguinte, uma ação macro dessa resolve o problema micro do cidadão que está nos vendo agora, que está nos escutando. Então, quer dizer, parece que é insignificante, mas é muito significante para ele essa ação. Esta é a diferenciação de um parlamentar que tem uma visão sistêmica. Depois, essa reforma tributária tem que vir para ajudar o país a se tornar mais competitivo, né? Onerando menos a produção para poder ter menos custo e capacidade de exportação. Então, quando eu olho que eu falei da mobilidade aqui, eu falei da mobilidade, Zaidan, na área de transporte de massa de pessoas. Mas tem a mobilidade da carga, tem a mobilidade das áreas de influência para setores econômicos importantes. Então, vamos falar assim, para nós, a duplicação da Rio Santos, lá de Guarujá
até o extremo da região sul do litoral, ele é importante para desenvolver uma matriz econômica importante para nós. Essa região que envolve desde lá do Guarujá até aqui em São Sebastião, ela é importante para resolver os problemas de crescimento econômico da matriz do turismo. Nós temos um litoral maravilhoso, que aqui ainda vai viver muito tempo, mas às vezes afugenta as pessoas irem pelo longo percurso de retorno, né? Insegurança dos acidentes e tudo mais. Essa duplicação, só que essa duplicação vindo com os viadutos dentro de Bertioga, as passagens inferiores que nem eu fiz em Praia Grande, resolve a integração dos bairros com o centro, que é onde as pessoas moram lá de lá e trabalham lá de cá. É manter a segurança das pessoas. Olha que nós estamos falando de formas, discutindo um problema sistêmico. Aí quando você olha para o sul, em direção depois de Praia Grande já está duplicado, quando você olha para lá, quando você liga a BR-116 até Peruíbe, você vai permitir que o fluxo de turismo que chega a Peruíbe e Itanhaém, vindo ao contrário pela BR-116, você vai ligar o Vale do Ribeira, que tem material estratégico com o Porto de Santos, você vai então estar melhorando aquele fluxo ali, então, e você vai estar melhorando toda a mobilidade de carga daquela região. Quando você fala em discutir ferro-anel, você está discutindo a reforma dos 2 ramos ferroviários da Baixada Santista, que vão destravar o Porto de Santos e vão destravar o sistema imigrantes, que tem 2 faixas de caminhão, um monte de carro hoje. Quando você pega mais container transitando por ferrovia, você melhora, diminui o número de caminhões na estrada, melhora o custo do Brasil. Então eu estou falando que eu não posso ser a visão local, vai ter um problema aqui, outro ali, vou ter que ir lá interferir, mas eu preciso olhar o que está fazendo com que a gente está empobrecendo regionalmente e o que está barrando o país. Então eu falo dessas questões. E aí, Zaidan, eu não posso falar assim, ó, tem 14 milhões de pessoas hoje no Brasil desempregadas, mas tem 4 milhões de pessoas, 4 milhões de empregos sendo procurados. Você entra numa padaria, falta gente, você entra num restaurante, falta gente para trabalhar, sabe por quê, Zaidan? Não tem qualificação. Você precisa fazer um projeto macro. O IBGE está aí na rua, eu espero que faça um levantamento para que o próximo governo se debruce sobre essas informações o mais rápido possível e fale assim, o que eu vou fazer com essas pessoas que estão desempregadas? Até que anos elas estudaram, que idade elas têm, qual é a vocação delas? E fazer um mutirão de requalificação profissional. Senão, se você apertar um pouquinho mais a economia para crescer, vai faltar mão de obra e cresce a inflação. Que é a questão da lei da demanda. Então a gente precisa discutir educação qualitativa, para que a mãe não fique falando assim, olha, o meu filho está sem perspectiva, que é o que acontece mais, eu fui bater na empresa ali e falaram que eu não tenho experiência, que eu tenho 18 anos, não tenho experiência, então eu nunca trabalhei, eu não posso trabalhar com menor de idade e também trabalho, porque se tem educação equivocada. Aí entra o erro do governo. Escolas federais maravilhosas que tem, a gente não precisava inventar um novo programa, a gente precisava só instalar esse programa em qualquer cidade. A gente não precisava inventar um período integral que o ex-governador inventou, e sim ter replicado as ETINs, que são fantásticas. Projeto maravilhoso da Fundação Paula Souza, que precisa ser replicado um em cada cidade, para que você possa ter... As ETECs, tá falando? As ETIN, é o ensino médio integrado ao profissionalizante, que é período integral, que é você fazer com que esse jovem faça opção pelas exatas humanas já nesse momento que ele está fazendo ensino médio. E aí ele abraçando uma das áreas, se ele resolver pelas exatas, ele vai lá para a farmácia, ele vai fazer informática, e se ele faz o curso de 3 anos de graduação no ensino médio e escolher uma dessas áreas, imagina ele está fazendo farmácia, ele não vai ser farmacêutico lá nos 3 anos, não é isso, mas ele vai ser um técnico de apoio dentro de uma farmácia, então ele pode bater em qualquer rede e falar, eu já tenho experiência, eu já tenho pelo menos formação, ele não trabalhei, mas estou preparado para o emprego. Como ele pode chegar no escritório de contabilidade, se ele fez administração, de contabilidade técnico lá, se ele pode ir na administração, então qualquer dessas áreas. O que eu quero dizer é que mudar a formação profissional nessa fase crítica. E, Zaidan, rever os conceitos dos programas sociais. A gente precisa juntar todo esse bloco financeiro, e aí eu concordo com um dos candidatos, que a gente tem que pegar todo esse dinheiro que é espalhado e mal gasto e falar assim, poxa vida,
eu preciso evitar que o jovem dessa idade de 15, 16, 17 abandone o ensino médio porque ele precisa levar dinheiro para casa para ajudar a renda familiar. Essa é a prioridade de ajuda financeira numa bolsa, entendeu? Então eu acho que isso a gente tem que fazer acontecer essas mudanças estruturais. Só que, Zaidan, isso tem que ser amplamente discutido no Congresso Nacional. Se o Congresso está com tanto poder, que use esse poder para a gente fazer essas mudanças estruturais de país. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo, prefeito Mourão, e volta já para o último bloco aqui com o candidato a deputado federal, Alberto Mourão, prefeito de Praia Grande por 5 mandatos. Né? Tirou Praia Grande da farofa e hoje é um município referência para o Brasil, Praia Grande. Um minuto, a gente volta aí. De volta aqui com Alberto Mourão, candidato a deputado federal. Prefeito, eu citei no outro bloco que o senhor era uma referência para o litoral. E continua sendo uma referência para o litoral. Eu sinto que ainda você não deu uma voada assim para um cargo assim a nível governo do estado, governador, sei lá, vice-governador, olhar mais, sabe? Porque você conhece bem do nosso litoral paulista e já andou também aí pelo interior de São Paulo. Mas você não cansa de brigar pela nossa região. E em função disso você está trazendo um grande projeto de desenvolvimento para a nossa região, que é um gerador de emprego e renda, que é o projeto Andaraguá, que já está há mais de 10 anos aí para conseguir um licenciamento ambiental e ser definitivamente implantado, prefeito. O senhor podia falar um pouco sobre isso? Você sabe, Zaidan, que esse programa, esse projeto do Andaraguá, que na verdade é um centro empresarial com a pista de pouso. Retroporto. É um retroporto. E aeroporto de carga. Aeroporto, né? de carga. Sabe como é que nasceu a ideia? Nasceu no início desse segundo governo meu para a prefeitura, mas na minha passagem pelo Congresso Nacional. Porque como fui um cara sempre muito dedicado, né? Não é autoelogio, minha maneira de ser, de trabalhar, eu não quero fazer política por fazer. Eu acabei pedindo para ir para a Comissão de Transporte, porque eu entendia que eu era de uma região metropolitana, que tinha porto, apesar de não ter uma cidade portuária, mas entendia que tinha que ter um representante, estava sem representante na Baixada, eu era o único representante da região. Aí o que eu fiz? Eu me pedi para ser escalado para lá. Então eu fui para a comissão e acabei me envolvendo no estudo naquele problema que estava sendo identificado, era do governo Fernando Henrique, e estavam discutindo o Plano Nacional Estratégico de Expansão Aeroportuária. Lá já se falava do problema do apagão aéreo, né, de volta das grandes aeroportos, e o apagão futuro de pátio. Coisa que aconteceu com aqueles acidentes posteriormente. Então foi discutido ali um plano estratégico de expansão das coisas. E aí dentro lá eu tive conhecimento de que o aeroporto tinha que ficar, o novo aeroporto da Grande São Paulo tinha que ficar a 50 quilômetros de espaço aéreo, né, por cima, e um deslocamento máximo de 1 hora de distância para que a população pudesse acessar esse aeroporto. Então poderia ser no interior de São Paulo, como poderia ser aqui na Baixada. Aquilo ficou na minha cabeça, eu continuei lutando lá durante 2 anos, viajei o Brasil, conheci um pouco de portos, aeroportos, indústria alfandegada dentro do aeroporto. E quando foi um determinado momento que eu retornei para a prefeitura, eu já tinha lá uma ideia de um local que era um pré-desenho de uma pessoa que também sonhava muito, essa pessoa já até faleceu. E aí acabamos fazendo um trabalho da prefeitura, fazer um estudo para a implantação desse complexo. Aliado a uma coisa que eu tinha trabalhado também, que era as EPS, Zona de Processamento e Exportação, que eu acho que é uma vocação da Baixada. Criar a zona de processamento, e ela só ficaria em locais estratégicos que eles tinham feito no pré-projeto. A gente conseguiu mudar a ideia do projeto, ele ficou em regiões estratégicas de país, né?
E aí, dentro disso, Zaidan, eu trabalhei muito na criação, então, da Zona de Processamento e Exportação e nesse projeto aeroportuário, de industrial. Esse aí, né, prefeito? O que a gente precisa hoje? É superar os problemas de licenciamento. Ela já está com todas as licenças feitas, mas sempre tem uma amarra. É uma das minhas lutas no Congresso, não para esse projeto que está no fim, mas para outros projetos importantes para o país. As janelas abrem e fecham de oportunidade para o Brasil. E aí um dos grandes problemas do Brasil é a falta de segurança jurídica, Zaidan. A gente tem que garantir ao investidor de que tem dia e hora para ele ter a sua licença, para ele começar a fazer a operação. Ou dizer para ele, olha, não vão fazer, nós não vamos liberar por causa disso, nós vamos dar um prazo para ele. Então, para quê? Para que a gente consiga caminhar nesse processo de segurança jurídica para o investidor que quer trazer o dinheiro para o país, para um projeto dessa magnitude, com 15 mil empregos diretos e mais aí, talvez 10 mil empregos indiretos. Então, a gente precisa ter responsabilidade. Eu acredito que... É esse complexo. É esse complexo. Que vai ser... Isso representa o que representou o aeroporto de Guarulhos para Guarulhos e região. É uma explosão de geração de emprego. Isso vai acontecer... E receita. Receita. É um projeto que ele não gera emprego para Praia Grande, ele gera emprego para todas as cidades, por isso que eu defendo a mobilidade, até porque não teríamos mão de obra suficiente na cidade. De toda a ordem de tipo do mais emprego mais simples ao mais graduado, e é de ordem continuada, porque transporte aéreo é o futuro, e faz a sinergia ferrovia-rodovia e porto. Essa coisa é fantástica do ponto de vista estratégico, porque quando você tem infraestrutura adequada, você tem toda uma condição de atrair para a região novas atividades econômicas. Então, eu diria que vai ser uma explosão a partir daquilo ali. Eu diria que esse complexo representa o que o Porto representou até agora para nós, mas não concorre com o Porto, ele complementa o Porto. Legal. Agora, prefeito, o senhor está pleiteando aí uma vaga na Câmara Federal, por onde tudo passa, né? Tudo passa. O deputado federal, ele representa a cidade, né? As cidades, e o senador representa o Estado, né? E esse ano renova-se não, né? Tem aí 513 vagas para deputado federal e 27 para o Estado, né? Um terço do Senado, um terço do Senado. O senhor, como um homem de visão do litoral paulista, o que o senhor acha que está precisando para o nosso litoral complementar o seu desenvolvimento e gerar emprego e renda? Refazer um rearranjo produtivo. A gente olha para dentro do Parque Industrial de Cubatão, vê uma área enorme de mais de 2 milhões de metros quadrados, que é antiga, o COSIPA, atual Uzi Minas, com 7 pias de atracação e a gente subutilizado. Por ali passam 3 navios por semana, hoje podiam entrar 14 por dia, um calado de 10 metros de profundidade, foi feita a dragagem, podia estar usando aquilo como ser o nosso centro de cabotagem nacional, gerando centenas ou milhares de empregos, atraindo empresas para o seu entorno, porque você abastece os 7 mil quilômetros de costa brasileira e as águas interiores da Argentina e região ali, né? Então a gente consegue também fazer esse tipo de navegação que chamamos de águas interiores. Acho que a gente precisa reconversar a agilidade do Porto Santos, que pode voltar a ser também empregador, mas ela precisa fazer uma discussão mais aprofundada, que é mais um vetor econômico. A questão do polo petroquímico, né? A questão da refinaria, a questão da Petrobras. A gente precisa discutir, volta a falar da siderurgia, por que nós estamos comprando chapa para perfilar em vez de produzir chapa dentro do complexo dos Minas. Instalado lá, né? A responsabilidade. Falamos sobre uma reorganização do turismo, que eu acabei de falar agora há pouco. Quais são os entraves para que a gente possa fazer um turismo mais qualitativo nessa região? É maravilhoso, você pega a Una, você pega de Una lá em Peruíbe, até aqui na ponta de Bertioga, é uma região maravilhosa, né? Mas você vai adentrando até São Sebastião, você percebe o quanto nós somos um litoral lindo, lindo, lindo. O que falta para nós é mobilidade, acessibilidade adequada, com segurança, deslocamento com curto prazo, para que se torne mais agradável. E você tendo o aeroporto de Guarujá
para passageiros e possivelmente o de Itanhaém, você consegue oferecer também mobilidade aérea para que turistas de outros locais venham para essa região, desde que a gente reorganize a questão do saneamento básico, né? Tenha um trabalho de planejamento profissional desse veraneio para transitar com novas ofertas. Tem cidades aqui que têm vocação até para hípica, e a gente está indo para o interior. Tem cidade que tem vocação para fazer um turismo ecológico, ou até aquele turismo mais avançado, que você tem as cachoeiras, você tem as caminhadas na mata, guiadas, né? A náutica, abrindo a boca hidrográfica maravilhosa. Você não tem um lugar, um porto seguro de entrada, tem que dragar a boca do lado de Peruíbe, a boca de Itanhaém do Rio, para poder dar segurança para a navegação entrar quando precisar no seu deslocamento para Iateúna. A gente precisa fazer a lição de casa nesse processo todo. Discutir. Por isso que eu falo rearranjo, porque você tem que conversar com o Ministério do Planejamento, a Secretaria de Estado de Planejamento, junto com os atores econômicos que operam, Meio Ambiente, todos os órgãos, para que a gente consiga discutir um plano estratégico de reaquecimento da economia, que eu acho que eu falo que é remoçar a economia, a gente fazer essa coisa acontecer. Eu pontuei algumas coisas durante o programa, quando eu falei de Ferrané, a importância estratégica para nós. Eu preciso discutir isso porque eu tenho que destravar imigrantes para tornar ela fácil de transitar para o cara que vem fazer turismo na região, né? Então eu preciso fazer toda essa discussão. E eu vejo, acho que falta isso. Falta um ator que converse sobre estratégia. Ele não fique refém dos pequenos projetos. Se eles estão lá refém disso, você não vai discutir um plano maior, não vai gerar emprego em massa, não vai gerar qualidade de vida em massa. O senhor citou um ponto aí fundamental, né? Nós estamos a pouco menos de 100 quilômetros do maior centro produtor e consumidor da América Latina, que é a capital de São Paulo, né? O maior exportador de turismo, né? E temos aqui na nossa região, como você falou, grandes potencialidades turísticas maravilhosas. Essa Mata Atlântica aí com a maior porção de biodiversidade do mundo aqui, e a gente não tem essa visão de explorar isso, né? Mas, Aidan, quando você pega 1.200.000 passageiros que entram no navio, que vêm de diversos estados, ele primeiro já vem descendo no aeroporto de São Paulo, ele podia descer no aeroporto de Guarujá, podia descer no aeroporto de Itanhaém, direto lá, estadia na região, ficava 2 dias aqui, vende-se um pacote turístico ecológico, um pacote para que ele aproveite esse nosso litoral história, né? Desde a Serra do Mar, que é a história da nossa independência, desde a Câmara de Anchieta em Itanhaém, né? Desde a questão ambiental maravilhosa, que é a Barra do Una, do Peruíbe, desde a questão daqui do litoral maravilhoso, que é esse litoral em direção ao norte do estado de São Paulo. Mas se você não tem mobilidade, agilidade, velocidade, ela não se anima, né? Porque eu quando vou para um local viajar, eu gosto de conhecer o entorno. Agora, eu preciso ter segurança de que eu estarei no horário certo lá no navio, a hora que ele for partir. Mas eu posso chegar um dia antes, fazer 2 dias antes. Então, nós temos que conversar com o Estado para vender um pacote. Caso a agência vender o pacote, não um pacote de embarcar. Quando você vende junto um pacote para chegar aqui 2 dias antes e aproveitar toda a região, né? Ele vai voltar, porque na verdade o cara vem lá do Mato Grosso, o cara está vindo de Goiás, o cara está vindo de qualquer lugar para embarcar aqui. Ele embarca até do Rio e vem para embarcar aqui. Só que a gente precisa vender um pacote para ficar 2 dias aqui. E não se faz isso. Porque a gente faz pifiamente, porque a gente não tem deslocamento adequado regional. É isso que a gente fala. Quando você fala em rearranjo, é isso. É uma discussão mais sistêmica. Acho que está precisando de alguém de visão, né, prefeito? E o senhor tem essa perfeita leitura desse ambiente. Isso é importante. Vou torcer para que você obtenha êxito aí na sua eleição aí e que realmente seja mais um olhar aí para a nossa região. E está precisando mesmo, com a perda de receita aí da grande fuga de empresas do polo petroquímico de Cubatão. Muitas empresas tiveram fuga daqui, outras reduziram sensivelmente sua atividade, como é o caso da Cosipa, Usiminas hoje, que reduziu quase a zero a sua atividade, subaproveitamento, como você falou, né? Porque você tem que chegar lá
e chamar esses atores, que eu chamo de atores, junto com o Ministério Federal, né? E junto com a Secretaria de Estado do Planejamento, prefeituras e sindicatos e o produtor, e fala assim, o que pegou para você desacelerar aqui? Qual é o nó que tem? Ah, o meu nó não é ambiental porque já está impactado, o meu nó é sindical, o meu nó é estrutural por falta de acessibilidade ferroviária, de caminhão, eu tenho problemas assim, assim, assim. Então, esses são os seus problemas. Se isso resolver, você atrai novas empresas para trabalhar aqui nessa região, ótimo. Então vamos dizer a culpa. É a culpa do Estado? O Estado que faça as ações. É do governo federal? Vocês vão fazer? Porque aí a sociedade vai saber quem é o responsável por aquilo. É verdade. Está faltando esse elo. Quem sabe você vai fazer isso daí se obter êxito na sua eleição. Esse aí. é o caminho, né? Se Esse é o caminho. Voltar. É verdade. Não é só reclamar, é atuar. E é fácil você reclamar, você falar que tem uma miséria aqui, tem uma coisa ali. Agora a gente precisa entender que ela tem origem de algo que não está funcionando. É isso mesmo. Prefeito Mourão, muito obrigado pela sua participação aqui no Café da Manhã. Espero que você tenha sucesso aí nessa empreitada aí, que é a sua candidatura a deputado federal. Bom dia. Bom dia. Para você também, um bom dia. E amanhã estaremos entrevistando o governador Rodrigo Garcia. Bom dia para vocês.